Essa é a dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. É isso aí, estamos de volta e agora com o novo livro, Jonas. Lembre-se então do acróstico que nós usamos aqui na dica de estudo do texto. Esse acróstico nos ajuda a dar uma direção para o nosso estudo das Escrituras. O acróstico é o OMA: observação, mensagem e aplicação. É isso aí. Hoje nós vamos nos deter na primeira palavra do acróstico, que é a observação. A observação, ela tem 4 elementos, basicamente: gênero literário, contexto, divisões e boas perguntas. Hoje a gente vai trabalhar aqui o contexto. Esse contexto se refere a duas coisas: o contexto literário e o contexto histórico. A gente vai se concentrar no contexto histórico hoje, o contexto de Jonas, ok? Só lembrando aqui do princípio, lembre-se, a palavra de Deus ela não pode ser aplicada diretamente, não é? Porque não existe um caminho direto. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar atrás, no tempo em que ela foi escrita, nos fazer a pergunta: qual é a mensagem central e qual foi a resposta desejada pelo autor? Lembre-se, é extremamente importante a gente procurar saber qual foi a intenção do autor ao escrever o que ele escreveu, né? E depois disso, tão somente depois disso, aí transportar para os nossos dias e procurar saber então qual a resposta desejada para ser aplicada hoje, ok? Então esse é o princípio e é o que nós vamos fazer. Então vamos lá para o livro do profeta Jonas e ver aí o contexto histórico de Jonas. Uma pergunta para a gente pensar aqui é: por que Jonas fugiu? Você já parou para pensar sobre isso? Talvez a resposta imediata, assim, de bate-pronto, seja que ele fugiu porque ele tinha medo dos assírios, porque os assírios eram uma nação extremamente violenta. Uma outra resposta talvez seja porque os ninivitas, eles eram o povo inimigo do povo de Israel, né? Então, quase como que uma vingança, Jonas não queria a salvação deles. Muito bem, o reino de Israel, ele sofreu uma divisão no ano de 922 a.C. Está relatado lá em 1 Reis, capítulo 12. Reino do Norte, sob o governo de Jeroboão I, capital Samaria. E Reino do Sul, sob o governo de Roboão, filho de Salomão, capital Jerusalém. Ok? O fim do Reino do Norte, com a invasão dos assírios, aconteceu em 722 antes de Cristo. Ok? Está relatado lá em 2 Reis, capítulo 17. E aí a tomada de Jerusalém aconteceu em 586 antes de Cristo, conforme relatado em 2 Reis, capítulo 25, sob a invasão da Babilônia. Joia. Bom, qual foi o quadro espiritual do Reino do Norte na ocasião da divisão, né? Na ocasião que Jeroboão I era o rei, né, do Reino do Norte. Lá em 1 Reis, capítulo 14, vai dizer isso para a gente. Olha só o que diz o verso 29. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. É bem interessante, por causa da divisão, então Jeroboão ficou com medo que o povo do norte voltasse ao povo do sul e houvesse então a reunificação e assim Jeroboão perdesse o reino. Então o que ele fez? Ele empreendeu uma grande reforma religiosa, levando todo o povo do norte a uma profunda idolatria. É muito interessante que a coisa foi tão feia, gente, que os reis que sucederam Jeroboão, né, Nadab, Baás, Elá, e você vai continuar até o último rei no ano 722 a.C., você vai perceber
que tem uma expressão que descreve esses reis. É a mesma expressão. Descreve os reis e o governo deles. Olha só. Fez o que era mal conforme os pecados de Jeroboão. Então, todos os reis do Reino do Norte, eles seguiram o caminho de Jeroboão, até que Deus, então, enviou o juízo, usando a Síria para trazer esse juízo, o julgamento de Deus, né? E aí a gente se pergunta, tá, joia, e onde é que Jonas entra nessa história? Bem, Jonas, ele era um profeta do Reino do Norte. E a data dele aproximada é essa aqui, ó, 770 antes de Cristo. Portanto, poucas décadas antes aí da invasão dos assírios a Samaria. A gente vê Jonas, então, em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Olha só, também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por quem? Pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Então, ele está mencionando aqui que Jonas, nesse período, entendeu? Ele profetizou, e profetizou o quê? Profetizou coisa boa para Israel, né? Que as fronteiras de Israel iriam, então, ser restituídas, ok? Bom, mas houveram outros profetas contemporâneos a Jonas? Sim. Lembra que no início do vídeo de estudo do texto, eu mencionei que Jonas provavelmente era membro da escola de profetas que foi fundada pelo profeta Elias, né? Então, havia outros profetas. Um deles, então, era Amós, né? Veja lá o início do livro de Amós, e ele vai trazer o contexto histórico de Amós, que nos remete aos dias de Jonas. E a mensagem de Amós foi uma mensagem de juízo contra o Reino do Norte, contra Israel, por conta dos seus pecados. Olha lá, Amós capítulo 5, verso 27, diz assim: por isso eu vos levarei cativos para além de Damasco. Então, Amós estava profetizando que o Reino do Norte deveria se arrepender dos seus pecados, se arrepender da idolatria que estava presente desde Jeroboão I. E não é à toa que o rei da época de Jonas se chamava Jeroboão II, né? Então, Amós trazia essa profecia. Um outro profeta era Oséias. O contexto de Oséias também está no começo lá do livro, e ele também retrata exatamente os dias aí da profecia de Jonas. E lá em Oséias, capítulo 11, verso 5, por todo o livro, depois você dá uma olhada com mais calma em todo o livro, tem a mensagem contra o povo do Reino do Norte, de Israel, né? Mas aqui nesse texto é bem interessante. Olha o que ele diz: a Assíria será o seu rei. Enquanto Amós estava mencionando o cativeiro que um povo estrangeiro traria ao povo de Israel, Oséias estava mencionando com todas as letras: esse cativeiro será trazido pelos assírios. E aí, gente, eu me pergunto, Jonas sabia dessas profecias? Sim, ele sabia. Ele sabia, ele tinha conhecimento da profecia de Amós, ele tinha conhecimento da profecia de Oséias. Então, o que, que ele fez? Bem, ele se rebelou contra a palavra do Senhor, porque ele sabia, à luz de Jonas capítulo 4, ele sabia que Deus é Deus misericordioso. E uma vez os assírios se arrependendo, Deus não julgaria os assírios, né? Acontece que a salvação dos assírios significava o juízo de Israel, do povo de Jonas, né? Então, Jonas, ele fugiu porque ele se rebelou contra o plano de Deus, contra a vontade de Deus, né? Deus, a vontade de Deus era
que o povo de Israel se arrependesse. Mas uma vez que o povo de Israel seguia em obstinação, então eles receberiam o juízo de Deus. E Jonas não queria isso. Jonas se rebelou então contra Deus e fugiu. Então perceba, gente, como a ferramenta, então, o contexto histórico, usando, lembre-se aqui, isso aqui é interessante, usando o próprio texto bíblico, né? Isso é uma dica aí. Fique atento ao texto bíblico, fique atento ao contexto que a própria palavra de Deus traz, né? Esse contexto está nos livros históricos, né? O contexto da profecia dos profetas do Antigo Testamento está nos livros históricos, está nos próprios profetas e também nos livros históricos. Então, vá até os livros históricos para entender esse contexto, porque ele nos ajuda muito a entender a mensagem que nós estamos estudando. Muito bem, por hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá, então.